Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco do capítulo 6, a Revolução Russa. Nós estudamos, na aula passada sobre a Primeira Guerra Mundial e a partir de hoje nós vamos ver um pouco da Revolução Russa. Então, livro de História, página 93. Nós temos aí duas imagens aí do Museu do Hermitage. Ele é localizado lá em São Petersburgo, na Rússia. E esse museu, ele fica num palácio de inverno que serviu de residência oficial aí para vários czares, da época do absolutismo russo, do czarismo russo. Continuando, na página 94, a Rússia czarista. O que era um czar? Czar era o soberano, era um rei soberano, tido como eleito por Deus, bem parecido com o regime absolutista, a monarquia absolutista, que aconteceu em vários países da Europa. No final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo, 22 milhões de quilômetros quadrados, Então, era uma grande extensão e abrigava uma população de cerca de 160 milhões de habitantes, composta de dezenas de povos com línguas e costumes próprios. O regime político era a monarquia absolutista. Todo o poder se concentrava nas mãos do czar. Era o czar que nomeava, demitia ministro conforme a sua vontade, censurava jornais e revistas, decidia em nome da nação, e o Império Russo foi governado pelos czares da dinastia Romanov. Então, o czar e sua família, a nobreza, o clero ortodoxo, possuía enormes privilégios e era donos da maior parte das terras russas. Então, grande parte da propriedade russa estava nas mãos desse pequeno grupo de pessoas. A maioria da população do império vivia no campo. Uma parte desses camponeses era formada por arrendatários, aquelas pessoas que trabalhavam nas grandes fazendas, mas não era dono da terra, Então, trabalhava ali para os donos da terra e a eles ficava apenas uma quantia que muitas vezes não dava nem para sobreviver. A maioria deles era explorada por seus senhores, pagava ao governo altos impostos pelo uso da terra e por isso vivia pobremente. Era ele os mais atingidos pelo analfabetismo, pelas doenças, pelas crises de fome que assolavam o país com grande frequência. Por isso, a história russa imperial ocorre várias rebeliões camponesas. Então, a gente percebe que a grande parte da população russa na época era camponeses e devido a essas péssimas condições, então, esses camponeses eles começavam a se rebelar. Então, várias das primeiras rebeliões, das primeiras revoltas, eram desses camponeses, devido à situação de penúria em que eles viviam, diante da riqueza do clero, da riqueza dos czares, esse pequeno grupo de pessoas aí que detinham o poder e detinha também toda a riqueza. Lá na atividade de vocês eu disponibilizei um link que vão dar acesso a um tour por esse museu, do Hermitage, lá na Rússia. E nesse museu vocês podem perceber a riqueza, a riqueza dos palácios, as obras de arte, muito luxo. Dá para perceber as condições em que vivia esse pequeno grupo de pessoas, enquanto o resto do país sofriam péssimas condições. A modernização e a indústria. Outra resposta dos camponeses à pobreza e à opressão czarista foi migrar do campo para a cidade. A população urbana da Rússia mais que triplicou e passou de 6 para 18 milhões de pessoas. Na cidade, esses trabalhadores buscavam emprego nas indústrias nascentes. Então, coincidiu que nessa época em que estava começando o processo de industrialização da Rússia, o pessoal no campo vivia essas péssimas condições de vida. Então, para fugir dessas péssimas condições de vida,
esse povo saiu do campo e migrou para a cidade, na época em que estava começando o processo industrial. Então, isso para os industriais caiu como uma luva, porque eles precisavam de trabalho para a indústria. Então, esses camponeses saindo do campo, indo para a cidade em péssimas condições, então favoreceu a mão de obra barata nessas indústrias. Então, nessa segunda metade, né, do Império Russo, estava se industrializando graças à entrada de capitais estrangeiros, e essa mão de obra farta e barata vinda do campo acelerou aí o processo de industrialização, que era impulsionada também pela exploração de petróleo. Então, nas fábricas, porém, os salários eram muito baixos, os riscos de acidente alto, a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia, e reagindo a isso, o operariado russo promovia greves, passeatas. E essas manifestações, no entanto, eram reprimidas aí, né, pelo czarista. Esse contexto opressivo facilitou a entrada de ideias socialistas nos meios operários intelectuais. Então, sai uma camada de pessoas pobres dos campos, devido à péssima condição de vida que eles viviam nos campos, e eles fogem para a cidade. E aí, chega na cidade, eles vão vender sua mão de obra ali muito barata. Então, o que acontece na Rússia? Deixa de ter uma população pobre no campo e passa a ter uma população pobre na cidade. Então, em vez de revoltas camponesas, passam aí até as revoltas do proletariado, né? A grande quantidade de trabalhadores pobres, né, que eram explorados nas indústrias. Então, eles deixam de ser explorados no campo, mas passam a ser explorados na indústria. Então, muito que a vida deles, muito pouco mudou, né? Eles apenas mudaram do campo para as cidades, mas continuavam muito pobres e em péssimas condições de vida. E esse sistema opressor, né, tanto do campo quanto da cidade, fez surgir na Rússia o socialismo. O que era o socialismo? Né, em meio a essas lutas, né, o operariado europeu, essas lutas de melhores condições de vida, aí surgem dois pensadores alemães, Karl Marx e Friedrich Engels. Então, Marx e Engels criaram uma corrente dentro do socialismo, a qual eles próprios deram o nome de socialismo científico. As principais ideias dessa doutrina, também conhecida como marxismo, né, que nós conhecemos até hoje, elas estão contidas em duas obras. Então, duas obras principais, né, que favoreceu aí espalhar essas ideias, né, disseminar essas ideias, foram o Capital e o Manifesto Comunista. A doutrina marxista propõe a transformação da sociedade visando a repartição de riquezas e uma maior igualdade social. Opõe-se ao liberalismo, critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classe. Então, essa doutrina socialista de Marx e Engels, elas propõem que aquelas grandes quantidades, grandes propriedades de terra fossem divididas com as pessoas que realmente trabalham. Era uma espécie de reforma agrária, né? Dividir a terra com os camponeses para que eles tivessem melhores condições de vida. Isso ia muito contra, né, uma crítica muito direta à injustiça social, e ela propunha o advento de uma sociedade sem classe. Então, ao passo que distribuíam terra para os camponeses, esses camponeses teriam condições de vida e também acabaria com a riqueza, né, da nobreza, com a riqueza dos czares. Em O Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmavam que o motor da história é a luta de classes. Então, o que movia a história, o que era essa luta de classe, né, a luta do proletariado, a luta do trabalhador do campo, né, por melhores condições de vida. Na Rússia Antiga, dizia que o que moveu a história foi a luta entre patrícios e plebeus. Na sociedade industrial capitalista do século XIX, a luta era entre a classe burguesa, né, que era o dono das indústrias, os grandes empresários, e o proletariado, né, que era o trabalhador pobre. Por meio do lema Trabalhadores de todo mundo, univos. Então, esse era o lema, né,
dessa doutrina socialista. Era convocando todos os trabalhadores a unir em luta, né, contra essas desigualdades sociais. E mais tarde a gente percebe que essa doutrina socialista ela se expande para vários outros países, para várias outras regiões. E desse socialismo na Rússia, dessas ideias da Rússia, dessas ideias socialistas, surge o Partido Social Democrata Russo. Então, baseado aí nessa doutrina de Marx e Engels, essa doutrina marxista, então na Rússia surge o Partido, né, Social Russo. Então, esse povo ele se organizava em um partido. E esse partido, né, eles tinham algumas divergências de ideia, e ele acabou se dividindo em dois grupos, os bolcheviques, que era um grupo mais radical, né, eles pregavam mais o socialismo radical, e os mencheviques, que era de minoria, e eles pregavam um socialismo mais moderado, né? E aí houve muitas rebeliões, muitas lutas. Uma delas em 1905, quando operários em greves e suas famílias caminharam desarmados pelas ruas de São Petersburgo, cobertas de neve, em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo czarista, com um abaixo-assinado para ser entregue ao czar. Aí na página 97 tem aí um recorte com uma parte desse manifesto, né, onde esses manifestantes caminhavam pacificamente para entregar esse documento nas mãos do czar, esperando que o czar descesse, né, para negociar com eles. Só que o que acontece? Quando eles chegam ao Palácio de Inverno, eles foram recebidos, né, a tiros pela polícia do czar. Então, muitas pessoas foram mortas, entre elas crianças, mulheres, e esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. E aí as lutas continuam, né? No governo do czar Nicolau II, há um processo revolucionário e uma parte, a parte do socialismo mais moderado, né? Alguns membros do bloco mais moderado do Partido Socialista da Rússia assume o poder. E a primeira coisa que eles fazem é a criação de um governo provisório. E nessa criação do governo provisório, uma das medidas foram trazer de volta as pessoas exiladas. Porque desde o início do movimento socialista, muitos dos responsáveis, muitos líderes desse movimento, eles foram exilados, né? Foram expulsos para outros países. Quando o governo provisório ele acontece, ele é implantado, então uma das medidas é trazer de volta esses idealistas que foram expulsos. E um deles, né, é Vladimir Lenin, a gente vai ouvir muito falar dele, tinha sido exilado e ele volta à Rússia e começa a lutar, e mais tarde ele se torna um dos líderes, né, da Rússia socialista, que nós veremos na próxima aula. Fico por aqui e até mais.